Meu nome Ted. Me apresento a vocês agora. Daqui a pouco. Laila. Meu nome é Ted. Seja bem-vinda, Sandra Sonja. Seja bem-vinda, Laila. Boa noite. Beijo a você. Chame a todos e todas para vir me assistir aqui neste meu diário. Vou apresentar um diário a vocês por alguns dias aqui, os meus diários. Diário, vou escrever aqui, ó. Diário de um ladrão Tudo bem, Laila? Ivesp Oficial, seja bem-vindo. Oxigênio. Está aí. Meu nome é Ted, Ivesp Oficial. Meu nome é Ted, eu sou este personagem que vou contar a vocês hoje o meu diário de um ladrão de oxigênio, então fique por aí. Fique me assistindo por alguns dias que irei estar por aqui todos os dias às 22 horas. Meu nome é Ted, eu irei apresentar aqui neste perfil os meus diários. Avise todo mundo. Avise todos e todas. Laila, chame suas amigas, Laila. Tudo pronto? Tati Ramos. Ô Tati, você já entrou por aqui? Eu sou um novo personagem aqui neste perfil. Meu nome é Ted. Eu me apresento aqui por uns dias, por algumas horas. Por 1 hora por dia. Eu vou ficar aqui e irei apresentar, deve durar aí mais ou menos 1 semana, estes meus diários de um ladrão de oxigênio. Diário de um ladrão de oxigênio. Este é o nome da minha história, do meu diário por aqui. Se chama Diário de um Ladrão de Oxigênio. Irei contar a vocês e vocês irão entender o porquê deste título, que é um diário que eu escrevi, que eu sofri muito para escrever este diário. Douro amigo, Douro amigo, ó, Douro antigo, seja bem-vindo aí, Douro antigo. Eu sou o Ted, personagem desta história, Ted Thompson, meu sobrenome é Thompson. E vou aguardar aí vou aguardar o pessoal chegar. Vou puxar um pouco aqui, ó. O dono do perfil falou que o pessoal chega mais ou menos para esperar 10 minutos. Então irei esperar 10 minutos. Mais ou menos por aí eu começo. Tudo bem? Boa noite, Dora Oliveira. Um beijo, Dora. Muito prazer, eu sou o Ted. Vou ficar aqui com vocês aí uns dias. Essa semana, mais ou menos, 1 semana por aqui. Espero que vocês conversem comigo. Até agora vocês não fizeram uma pergunta para mim. Podem fazer perguntas. Até 10 minutos eu começo. Rose Alvieira. Rose, eu sou o Ted. Muito boa noite.
Muito boa noite aí, Rose. Muito boa noite, Rose. Dê um tchau aí pra mim. Eu sou o personagem que estou comandando esta nave aqui hoje. Meu nome é Ted Thompson. Irei apresentar aqui o meu diário de um ladrão de oxigênio. Crislaine Lima. Seja bem-vinda, Crislaine. Um beijo. Seja bem-vinda. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que a mulher Maria Projac. Seja bem-vinda, Maria Projac. Meu nome é Ted. Eu sou o personagem desta semana aqui. Vou apresentar a vocês Diário de um Ladrão de Oxigênio. Fique por aí, Maria Projac. Fique por aí. Seis minutos. E lembrando a vocês, o Marco, que é o dono do perfil, no final da apresentação ele vem aqui dar um alô a vocês, viu? Ele vem aqui todos os dias dar um tchau aí pra vocês. No final da apresentação ele entra e eu saio. Entra ele. E aí vem conversar com vocês sobre a minha história, se vocês gostaram ou não da minha história. Falem bem de mim, hein, mulherada? Estou esperando. Ah, é, Laila? Que sacanagem, hein? Que sacanagem, hein? Tá bom então. Pode deixar que eu vou falar pra ele. Esta minha história é um diário, Dora. É um diário que eu vou contar a minha vida. Daqui a pouco vocês vão entender se é suspense ou se não é suspense. É a minha vida como ela é. É isso aí, Dora. Obrigado pela pergunta. Mari Moura. Seja bem-vinda, Mari Moura. Eu sou o Ted. Estou aqui apresentando Diário de um Ladrão de Oxigênio. Este é o meu personagem. Meu nome é Ted. Me apresento aqui todos os dias por 1 hora. Estou aqui neste perfil incrível, contando essas minhas histórias, essa minha vida de um diário de um ladrão de oxigênio que eu vou apresentar a vocês a partir de agora. Nilzinha Santos, boa noite, Nilzinha, eu sou o Ted, muito prazer. Mari Moura, muito prazer, senta aí na cadeira, eu fui convidado a vir aqui, eu sou um rapaz que vocês vão entender daqui a pouco quem eu sou, vocês vão fazer perguntas para mim durante essa semana aí, eu vou responder a todas vocês. Entenderam? Este é o meu personagem e eu escrevo um diário na minha vida, todos os dias que eu passo eu escrevo um diário do que já aconteceu, do que vai acontecer, é isto, entendeu? Eu sou isto que eu escrevo em letra, na pontuação, ponto e vírgula, reticências, etc e tal, eu sou igualzinho eu escrevo. É isso aí, Laila. Muito obrigado, Mari Moura. Esta é a minha roupa. Vou começar a contar a vocês, eu sou um publicitário. E eu sempre ando muito bem, tenho um estilo muito próprio de ser. Então eu sempre vou aparecer aqui a vocês com um bom estilo, com uma pessoa bem presente aqui a vocês. E respondendo a você, Laila, realmente eu sou um amante das mulheres. Eu vou contar a vocês, eu sou uma pessoa que vive, sou um homem que vive para as mulheres, sou viciado em mulheres. Vocês vão saber já já.
o que vem a acontecer comigo. Aqui está meu diário. Aqui está meu diário. Um intelectual. Que bom, hein? Olha lá, vaidoso aí. Também, isso é vaidoso. Vaidoso eu sou realmente. Então aqui, ó. Diário de um ladrão de oxigênio. Não tem o autor é anônimo. O autor não quis dar as caras, mas eu vim aqui contar a vocês o que é a minha história. Obrigado, Mari Moura. Muito obrigado. Venha comigo, Mari Moura. Eu sou o Ted. Venha comigo esta semana, todos os dias. Todos os dias dessa semana estarei aqui, eu, Ted, contando para vocês esta passagem da minha vida que foi assim fantástica. Estou, como o Marco me disse, falou para eu suspender os comentários depois de um certo horário para eu começar, entendeu? Lulu Fiaia, eu sou o Ted, Lulu. Me apresento aqui. Diário de um ladrão de oxigênio. Vocês que entraram, que vão entrar depois, que entram, muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Ted Thompson. Eu vou contar o que se passa no meu primeiro dia o diário de um ladrão de oxigênio. E no final nós batemos um papo e o Marco, que é o dono deste perfil, vem aqui dar um alô a vocês, para vocês não ficarem com saudade dele. Ele entra no final e conversa com vocês o que vocês acham de mim ou não. Para quem chegou agora, muito bem-vindo aqui ao meu perfil. Eu amava machucar garotas. Eu amava machucar garotas não fisicamente, mas emocionalmente. Eu fui viciado em machucar garotas, em fazer elas se ajoelharem para mim. Eu era um viciado neste quesito. Várias mulheres passaram por mim, como vocês podem me aperceber aqui, o meu jeito. Mulheres de todas as formas passaram pela minha mão e eu gostava de trabalhar com elas intelectualmente e fazia delas mulheres que se rastejavam por mim. E foram tantas que aqui eu vou contar algumas histórias até chegar na mulher que eu mais amei, que foi a Pen. Mas depois eu falo dela. Vou falar primeiro sobre esse meu vício de gostar tanto dessas garotas, de garotas. Isso já faz mais ou menos que me acompanha na minha vida há uns 15 anos, desde que eu assumi a juventude com meus 19, 20 anos. Eu comecei a ter esse prazer que era de conquistar uma mulher e de repente, ao conquistá-la, eu queria acabar com a mulher, eu queria fazer ela sofrer ao máximo emocionalmente. Eu nunca relei a mão em nenhuma mulher que eu tive, eu sempre fui de jogar com a cabeça para com as mulheres. E foram tantas que passaram pela minha vida que eu me acostumei muito mal e todas elas fizeram o que eu queria, que eram... E eu entrava num estado de orgasmo quando eu estava realizando aquilo que eu pensava, que eu acreditava, que aquilo era fantasmagórico para minha cabeça. Era uma coisa assim...
Era uma era uma coisa assim que eu tô dando risada agora de tanta emoção que eu tenho de lembrar sobre isso, que é uma coisa assim, é viciante. Você vê uma mulher fazendo tudo que você quer daquela forma e você jogando tudo na cara dela, jogando do mais baixo escalão ao mais alto escalão na face dela, joga na cara, e ela aceita aquilo e ainda continua apaixonada por você e aumenta aquela paixão por você. Aquilo é... E aí chega daqui uma semana eu punha um ponto final na minha relação com elas e elas iriam... algumas foram internadas. Eu amava fazer mal para elas emocionalmente. Parecia que eu ficava até de pau duro quando acreditava, que ficava sabendo depois que havia uma situação destas. E isto foi muito corriqueiro na minha vida. Eu comecei a descobrir esse meu vício, como já contei, mais ou menos com meus 20 anos. E eu estou até hoje nesta trajetória tentando me desvencilhar deste vício. Já fui diagnosticado com este problema. E vou contar a vocês alguns casos de ex-mulheres minhas que passaram na minha vida. Uma foi a Emily. A Emily era uma mulher que me viu, ficou encantada comigo a primeira vez e eu fiz ela sofrer assim, miudinho mesmo. Ela nunca encostei a mão em nenhuma mulher. Eu fiz ela sofrer assim, de rastejar, bater na minha casa de madrugada e pedir pelo amor de Deus para eu ficar com ela novamente. E eu atuava, eu fazia fixar assim no inconsciente das mulheres que eu era um homem seguro, que eu era um homem que poderia ajudá-las, que eu poderia fazê-las da melhor forma possível. E nos primeiros dias eu fazia elas se apaixonarem por mim, era uma maneira natural minha. E aí, na hora que eu descobria que elas estavam apaixonadas por mim, eu começava a rasgar esta paixão e aquilo ia me fomentando, aquilo ia me fazendo ser mais Ted Thompson do que eu já era, aquilo iria me dando um oxigênio muito grande. E isto, algumas pessoas vinham me encontrar e falavam: você tem que se tratar, você tem que ir para algum lugar. E eu tinha algum dos vícios que eu sempre tive, era álcool. E era um hábito meu sair. Como eu já disse aqui, meu primeiro emprego foi de freelancer numa agência de publicidade em Londres. E eu sempre me dei bem nessa área, não sei porquê. E começou a vir dinheiro para mim, assim, sempre veio um dinheiro fácil através da publicidade. E hoje eu sou um diretor de arte, mas naquela época eu era freelancer e eu já tinha meus 20 anos e ganhava um belo dinheiro. E comecei a sair com a Emily, essa mulher que eu contei a vocês, que foi uma das primeiras a eu descobrir o meu vício. E eu adorava ficar embriagado num pub, num bar, em algum lugar, e ir até o último local e depois dali ficar bêbado. E a Emily, estava do meu lado, arrumar uma confusão. Chegar em um cara e falar pra ele: que você tá olhando pra minha cara, e mandar um murro no meio da cara do cara. E aí arrumava ali, abria o cara vinha bater em mim, batia uma, batia duas, e aí na terceira eu falava pro cara: e aí, já deu pra bater direito, bate com força. E aí chegava o segurança e eu adorava fazer isso. E as mulheres, a Emily que tava comigo, comprava a briga, ela vinha pro meu lado, não imaginava que era eu que arrumava a confusão, acreditava no que eu aprontava, e aí iríamos embora. Isso já fazia parte do meu distanciamento dela, que era para ela, que era para as mulheres, tipo, desconfiarem de mim, mas até aí não, mas piorava. As mulheres amavam aquilo de eu arrumar uma confusão, sempre gostava de sair, gostava de beber, as mulheres gostam disso, e eu ficava até o último instante num bar enchendo a cara.
ficar com o pé redondo, pé torto, caindo em cima das pessoas até o último instante. E eu amava fazer isso. Tinha meus 20 e poucos anos e as meninas eram garotas, seus 18, 19 anos. E aí vim crescendo, e a Emily ficou tão viciada em mim que ela resolveu se internar numa clínica de recuperação, e aí conseguiu se recuperar. Nem tive mais notícias dela, mas ela me escrevia dessa clínica, escrevendo que eu fui um filho da puta, de fazer estudos, sacanear com ela dessa forma, e ela mandava cartas para mim, eu entrava em estado de orgasmo. Aquilo para mim era uma maravilha receber uma carta daquela. E aí conto a vocês a história da Judy. A Judy era uma gata, essa menina tinha uma bunda deliciosa, a Judy. E chegava assim a um ponto de realmente... a Judy, eu já tinha meus 25 anos. E a Judy, ela era uma mulher que chegava num lugar assim, todos os caras ficavam olhando, e essa era fácil de eu arrumar confusão. E a gente transava gostoso, fazia um sexo gostoso com ela, e depois de eu ter conquistado ela, comecei com a minha permanência, todas as mulheres eu fazia, de começar a meter o pau nela, de falar que isso estava errado e falar que aquilo estava certo, e contrariar ela em tudo. E nenhuma das mulheres seguiam a sua personalidade, nenhuma delas iriam para com o pensamento que elas tinham como mulheres, assim como figuras normais, de ter personalidade forte, nenhuma. Elas caíam na minha facilmente e começavam a me obedecer assim rapidinho, e se apaixonando cada dia mais. Aí era muito fácil para mim pôr um ponto final ali, conquistava ela facilmente, e depois de um tempo colocava para correr. A Judy era gostosa, uma bunda deliciosa. Foi um pouco mais difícil de terminar com ela, porque ela era gostosa pra caramba, mas chegou uma hora que encheu meu saco. Eu falei pra ela, deu um mês, com ela foi um mês, ela tava no auge da sua paixão por mim, e eu troquei a chave de casa, como eu falei que ia viajar, e sumi da vida dela. Ela entrou, começou a me procurar diariamente, batia na porta da minha casa, eu não falava, ficava quieto, não falei para os meus amigos, não falar nada para ela, e foi um tempo, dizem que ela sumiu, que arrumou outro cara, que fez outra coisa, mas já tinha entrado para minha lista. E eu, cada dia mais assim, incrível, sem contar tantas outras que se passaram nesse tempo aí de entre os 20 e os 30 anos. Mais ou menos foi por aí que começou tudo direito. E o que eu tenho que contar a vocês é sobre a Pen, que eu falei lá atrás. Essa mulher, eu fiquei com ela 4 anos. E foi a única mulher que eu amei na minha vida, foi a Pen, que se chamava Penélope. Ela fez eu pagar em miúdos tudo o que eu fiz com essas todas que eu realmente que passaram pela minha vida. E eu comecei com a Penélope dessa mesma forma, ela se apaixonando em mim. Ela era muito linda, ela tinha os olhos verdes, um cabelo preto bem escuro e a pele clara. Ela era simplesmente maravilhosa. Ela era realmente uma mulher assim de todos os caras, homem e mulher, ficavam se cutucando para vê-la. E eu sempre fui um homem bem preponderante de chamar a atenção, e o que a Pen sempre pirava em mim eram os olhos.
eram os olhos, de que ela sempre falava que os meus olhos eram de matar, a minha trocada de olhar era de matar qualquer olhar para qualquer mulher. Os meus olhos negros paravam as mulheres. E aquilo ficou sempre marcado em mim com ela, com a Pen. E eu usava isto para com a nossa relação. E comecei com ela da mesma forma. Na hora que eu conquistei ela, conquistei a Pen, eu fico... Essa eu fico até chocado de contar, mas quando eu conquistei-a, eu fiquei um pouco assim preocupado de que forma eu ia começar a maltratá-la emocionalmente, e que ela estava tendo um comportamento diferente das outras. Mas eu não vi que eu estava apaixonado, eu vi que era só mais um sentimento assim, e que daqui a pouco eu troco até de lugar, eu mexo até na cadeira para falar da Penélope. E eu realmente fiquei um pouco abalado, mas isso começou, a nossa caminhada foi por aí. Eu tinha mais ou menos 32 anos quando começou esta minha história com a Penélope. E eu comecei a maltratá-la emocionalmente, depois aí de eu ver que ela estava apaixonada em mim. Eu comecei a rebaixá-la, e ela usava aquilo de eu rebaixar ela como uma brincadeira. No começo ela começou a usar como brincadeira, mas depois ela começou a pensar que ou eu era doente, ou eu tinha algum problema, ou eu estava fazendo aquilo para dar um pé nela. Realmente, esta era a visão dela para com as pessoas. Vou dar aqui um conselho às mulheres e aos homens. Todos que gostam de machucar já foram machucados. Todos que gostam de machucar a outra pessoa já foram muito machucados. Então, eu queria muito não estar apaixonado pela Penélope. E aí um dia ela fazia faculdade. A Penélope tinha mais ou menos 25 anos quando eu conheci ela. E ela fazia faculdade. E eu trabalhava na minha agência, saía da agência, ia para algum pub, encher a cara, e isto era todos os dias. Isto eram todos os dias. Depois que eu vou contar a vocês agora, eu queria contar no final, mas vou contar a vocês agora. Eu sou viciado em álcool. Eu, Ted, sou viciado em álcool. Então, depois virou um hábito isso aí. Desde os meus 20 anos é um hábito tomar álcool todos os dias. Não é álcool, é uísque, é bebida destilate. Então, se tornou um hábito na minha vida ser alcoólatra. A bebida alcoólica se tornou um hábito depois do trabalho. Todos os dias vou eu e os companheiros de trabalho e nós enchemos a cara. E a Penélope vai à faculdade, de lá faz as suas coisas, e depois nós nos falamos, e ela vai até a minha casa, fica por lá algumas horas, dorme lá ou vai para sua casa. E este dia, um belo dia, eu comecei a maltratá-la. Este dia, na verdade, eu saí da agência. Este dia eu vou encher a cara, mas encher a cara para matar mesmo, para arrebentar. Não, era coisa assim, alguma coisa aconteceu na agência e saí de lá querendo a fim de encher a cara. E aí fui para um pub mais próximo. Esse dia eu fui sozinho. E queria passar a noite enchendo a cara. E foi lá, falei mais ou menos com a Pen, e ela ficou de vir até esse pub depois da aula, que ela fazia aula à noite. E aí eu fui para lá mais ou menos
7 horas da noite, sozinho, sentei no balcão, comecei a tomar uma dose de uísque atrás da outra, uma dose de uísque atrás da outra, e já tava e chegou ali pelas 10h30, 11 horas, chegou a Penélope para me encontrar, e ela chegou, já tava bem alto, muito alto, e comecei a falar para ela que eu tinha saído com várias mulheres desse nosso início de namoro, que já estava aí, mas já estava fazendo 4 meses que nós estávamos. Olha, eu saí com algumas garotas, tenho que te falar isso, a verdade agora, já saí com algumas garotas. E aí ela tipo que ficou um pouco retraída, arregalou o olho e levou para este lado da brincadeira a Penélope. Ela achou que eu estava sacaneando. E aí eu comecei a investigar assim, a postura dela, ela começou a se fechar, começou a não tanto se fechar, achou que eu era maluco. E aí, esse dia nós fomos, depois daí ela falou, vamos embora para sua casa, eu quero te levar embora para casa. E aí nós fomos para casa, eu e ela para minha casa, e ela, tipo, me deu uma lavagem cerebral, ela me pôs no meu lugar, ela foi uma mulher assim grossa, casca grossa, digamos, do mais alto escalão, e ela me colocou de nunca mais falar uma coisa dessa para uma mulher. E ela saiu, deixou eu falando sozinho na minha casa, bêbado, e foi embora para casa dela e sumiu por aí algumas semanas. Eu procurei ela e nós voltamos à nossa relação. Eu queria conquistar essa mulher e conquistei novamente e nós ficamos durante 3, 4 anos dessa forma, eu pianinho do meu jeito normal, eu pianinho, só continuando com a bebida, mas o vício em maltratar as mulheres, não nesses 4 anos que eu vivi com ela, eu parei, mas com outras mulheres, quando eu saía, fiquei namorando ela, mas eu saía com outras mulheres, e com ela eu estava normal, sempre normal com ela. Eu saía com outras mulheres para ter esta fantasia, prostituta, eu saía com várias prostitutas para satisfazer esse meu vício, esta minha doença, que é maltratar emocionalmente as mulheres, para elas ficarem, é quase um sadomaso, para elas me obedecerem, e aquilo que me dá tesão, aquilo que me dá energia, vibração. E aí chegou no último ano meu com a PEN, voltou tudo, eu comecei a brincar com ela, comecei a sacaneá-la, comecei aí uns 6 meses, para dar 4 anos da nossa relação, eu comecei a sacanear com ela de várias formas. A última foi de novo em um pub, marquei com ela, ela chegou, eu estava muito bêbado, eu comecei a falar para ela que ela tinha os peitos dela eram caídos, e que quando ela tirasse o sutiã, o peito era muito grande, ficava batendo, apontando para o chão, e que aquilo era muito feio. E aí ela levantou da cadeira e quis me levar embora, daquele jeito lá que ela me levou da outra vez. Eu falei, não, dessa vez não vou embora. E ela falou, se você quiser me acompanhar, eu vou para outro pub, vamos embora. E aí tudo bem, fomos para outro pub, eu e ela. E aí entrei no pub, arrumei uma puta confusão no pub com um cara lá. O cara começou a me dar cabeçada e uma confusão danada nesse pub. Eu tava muito louco, muito bêbado. E ela me retirou de lá, me levou em casa e desapareceu da minha vida. Desse dia aí em diante, ela sumiu da minha vida. Sumiu, desapareceu, eu nunca mais a vi, nunca mais vi a nossa querida PEN.
Só que tem um detalhe. Depois desse dia eu fiz tanto mal para ela, neste último ano do nosso namoro, da minha vida para frente, desse dia que eu maltratei ela pela última vez, ela me levou em casa e falou que nunca mais queria me ver, a minha vida começou a ficar apertada. Eu fui atropelar, eu tinha uma bicicleta e eu fui atropelado por um carro e uma moto. E eu fiquei entre a moto e o carro, fui espremido assim, ó. E eu tinha certeza que foi a Pen que mandou acontecer. Ela que mandou fazerem aquilo comigo. E eu fui pro hospital porque eu fiquei com os 2 braços enfaixados e as 2 pernas enfaixadas. Eu não podia mexer os braços e as pernas. Fiquei alguns dias no hospital e depois eu fui levado para casa. E tinha que ter eu tinha 2 enfermeiras que cuidavam de mim, porque eu não podia fazer nada. Elas tinham que me levantar da cama. Então não tinha vida nenhuma. Eu tinha que ser ajudado, não podia ficar sozinho. E aquilo começou a se passar na minha cabeça, de que foi ela que fez. E um dia eu estava no hospital e eu olhei assim, abri o olho, tinha uma enfermeira muito gostosa, tinha uns peitos, tinha uma bunda muito gostosa assim, ela estava de coque. Eu comecei a ficar de pau duro para essa enfermeira, e eu não podia fazer nada, não podia mexer com a mão nem com a perna. Eu pensei comigo, essa enfermeira podia tocar uma punheta, fazer alguma coisa, porque já tô aqui, eu fiquei internado há 1 mês no hospital. Estava internado sem poder fazer nada. E aí eu olhei e falei, essa enfermeira é bem gostosa. E nada, não conseguia nem falar direito. E aí fui transferido para casa. E essa enfermeira era uma das 2 que me acompanhavam por lá. E aí eu olhei assim direito na enfermeira, era a Penélope, era a Pen, e ela estava se passando de quietinha comigo, e eu olhei assim direito e falei, é a Penélope que está aí, se passando de enfermeira para ver onde é que ela me colocou. Então ela me perguntava onde é que é a cozinha para ela ir me ajudar. Ela conhece a minha casa mais do que eu, quando eu fui transferido para casa. Então ela veio aqui ver o estado que eu tô, para ver como eles me deixaram. A Penélope fez isso comigo. E eu falei assim, bem que a Penélope podia tocar uma punheta bem linda, devagar e sensual para mim, porque tá difícil o negócio. E ela, não cheguei a trocar essa ideia com ela, mas eu queria dar uma mijada, nem mijar eu podia. Ela podia segurar para mim dar uma mijada, linda, gostosa e sensual, mas eu não podia mijar, tinha que mijar no pinico, lá, não sei, um negócio lá que vai para baixo da cama, que é um saquinho. E aí eu fiquei sabendo depois que era a Penélope, veio ali no último dia lá, eu já estava melhorando, e aí eu fiquei sabendo, falei para ela, você é a Penélope, e ela falou, não sou eu não, você tá enganado. E era ela mesmo. E aí ela foi embora. E aí eu fiquei sabendo, quando eu melhorei, passou 1 mês, eu melhorei, eu fiquei sabendo que ela se casou, arrumou um cara rico, com um casaco, ele andava de blazer, andava de terno e gravata, de sapato, era muito rico, e ela se deu muito bem, e eu fiquei assim, pior do que eu estava quando eu sofri o acidente. Fiquei no hospital e na cama, de braços enfaixados e perna sem poder mexer e nada. Eu fiquei realmente prostrado depois que eu fiquei sabendo que a Penélope se casou com um homem mais interessante do que eu e que está vivendo uma nova fase na vida dela.
Este foi o meu primeiro capítulo aqui do meu diário de um ladrão de oxigênio, que eu irei contar essa semana para vocês. Então, pessoal, vou ler aqui, ó. Pessoas machucadas machucam pessoas. Não se esqueçam disso. Pessoas machucadas machucam pessoas. Um beijo a vocês. Vocês que são mulheres, podem me perguntar aí tudo que vocês querem, daqui a pouco o Marco entra. Podem me perguntar aí. Meu nome é Ted. Podem me perguntar, meu povo. Eu não estou conseguindo ver, mas o meu nome é Ted Thompson, e eu falo com vocês aqui. Quem esteve ao vivo aí por este tempo todo, pode ser que realmente vocês vão me entender daqui para frente agora. Eu sou o Ted, pessoal. Podem falar comigo. Pessoas machucadas humilham pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Este foi o que eu escrevi no meu diário. Pessoas machucadas machucam pessoas. Está lá no meu diário, no meu primeiro dia aqui. Eu contei hoje. 2238612033. Pessoas machucadas machucam pessoas. Obrigado, 223861. Obrigado. Obrigado. Tudo bem, 223861. Mas se você vê alguma diferença em machucar e humilhar, eu não vejo. Ô Laila, obrigado pela pergunta. Laila, como eu disse no começo, Laila, eu sou um paranoico. Eu tenho problemas de cabeça, infelizmente. Eu estou me tratando já tem algum tempo. E este diário eu escrevi quando eu tinha... Eu escrevi quando eu tinha dos 20, eu passei a escrever ele agora, mas eu conto a minha vida dos 20 aos 30 e poucos anos. Então eu fui internado, fui diagnosticado com... Eu sou um cara paranoico, eu tive problemas de cabeça. E hoje eu estou me cuidando. Hoje eu estou internado. Não. Pode ter acontecido com a história que eu contei hoje, a Penélope. Mas vocês vão ficar sabendo daqui pra frente nos outros diários que eu vou escrever. Entendeu? Eu sou um paranoico. Entendeu? É isso. Eu sou alcoólatra. Durante toda esta passagem aqui do livro, eu já falei a vocês. Eu era alcoólatra, eu
Hoje eu era alcoólatra, eu era um maníaco compulsivo, um paranoico. Então, eu peço a vocês que assistam esses diários até o fim aí dessa semana, para que nos desenvolvam mais o que aconteceu na minha vida e esse diário que eu vou contar a vocês. E por isso o nome do livro, que chama-se Diário de um Ladrão de Oxigênio, que é um ladrão da respiração feminina, um ladrão do emocional feminino, um ladrão das emoções femininas, que este personagem, este paranoico que eu estou apresentando aqui a vocês, que eu sou o Ted, ele é é isso aí, Laila. Parabéns pela frase, é isso aí. Eu me vangloriava com o sofrimento delas. Eu me vangloriava do rastejar delas perante a mim. Eu via aquilo tudo de uma forma bonita de ser contada para mim mesmo. À noite eu deitava na cama e me batia no peito em êxtase de ter tantas mulheres, de ter tantas outras vindo, e depois que eu me apaixonei e fui cultivado pela Penélope, pela Penny, eu aprendi muito com a Penélope. Amanhã eu vou contar mais a respeito do segundo diário, mas a Penélope, a minha vida segue antes e depois da Penélope, da Penny. E antes dela eu fiz tantas e tantas mulheres sofrerem desde da hora que elas acordavam, abriam os olhos, até a hora que elas fechavam os olhos. Através de bebida, através de várias outras coisas que eu contei aqui hoje neste meu diário de um ladrão de oxigênio. Para quem entrou agora, eu não estou vendo quem entrou, meu nome é Ted, eu sou um ladrão de oxigênio feminino. Alguém pode me perguntar mais alguma coisa, ou eu irei chamar o Marco, que já está louco para entrar no meu lugar. Diário de um ladrão de oxigênio. Vocês podem me acompanhar aí durante esta semana, que vai ser muito incrível apresentar a vocês esta história. Mas não esqueçam dessa frase, guarde elas: pessoas machucadas machucam pessoas. Eu vou chamar o Marco. Um beijo a vocês. Até amanhã. Yeah. E o calor! Yeah! Olha lá! Fala aí, meu povo, minhas mulheres! Yeah! Fiquei tenso, ficaram tensas aí com o Ted. Eu não estou conseguindo ver quem está ao vivo, mas por favor me digam aí. Ô Laila, obrigado, beijo a você. Aguentou o Ted aí? Yeah.
Pô, eu não sei como o Ted aguenta com tanto calor, cara. O cara usa blusa, não sei como ele aguentou. O cara é todo chique. Nilzinha, Deta, viva! Beijo a você! Então, vou explicar a vocês. O Ted é paranoico. Ó, eu vou citar a crítica das costas do livro. Diário de um ladrão de oxigênio é a confissão de um homem paranoico, dependente de álcool, de drogas e de abusar emocionalmente de suas parceiras, e que um dia ele leva o troco. O texto franco, irônico e extremamente realista de um narrador duvidoso sobre o que fazemos e que a nos sujeitarmos e que a nos sujeitamos para suprir vazios que nem nós mesmos entendemos. É isto. O cara é um paranoico, é um usuário é um viciado em drogas e em álcool. E ele é viciado em abusar emocionalmente das mulheres que se relacionam com ele. Ô, Deta, eu não tenho a mínima ideia, viu? Vamos ver aí no diário de um ladrão de oxigênio. Então, ó, as críticas aí que vocês gostam de ver, de ouvir, ó. A New York Magazine, a crítica dela para com este livro é excêntrico, artístico e digno de embevecimento. Um outro crítico inglês, chamado Junot Dias, o autor faz um grande trabalho. Amei, amei, amei. O melhor livro que li nos últimos tempos. É isso aí. Vamos ver, como eu disse agora, daqui para frente, depois de Amor Sem Fim, eu estou apresentando com vocês livros que eu nunca li, que eu não conheço. Estou adentrando junto com vocês nesta nova viagem. Iremos juntos. Não, Laila, não. Iremos juntos nesta história. Então tem uma crítica aqui de um outro jornal americano. Apesar deste livro ser inglês, o autor é anônimo, mas é da Inglaterra. Cita assim, ó: imagine que Holden Caulfield é um alcoólatra e Lolita é uma assistente de fotografia, e que, de alguma forma, eles se encontram em Nova York, uma cidade em delírio. Ele só enxerga o amor, ela a ambição. Isto pode ser algum diário que vem lá pra frente. Ah, iremos aguardar. Vai ter histórias de amor aqui. Então, minha gente, este livro começou bem batendo na nossa cara de que pessoas machucadas machucam pessoas. Como eu sempre gosto de frisar, quem já me acompanha há mais tempo, desde o minha primeira apresentação aqui no mês de agosto, eu frisei com vocês. Cada livro, cada capítulo, cada filme, cada obra de arte, cada peça de teatro, cada quadro que você vê, cada estátua que você vê, pode ensinar a vocês uma mísera palavra, uma pequena frase, mas que vale a obra inteira.
E a obra, e o que este capítulo deixou para nós é esta: pessoas machucadas machucam pessoas. Abram o olho, e é isto. Nada mais eu tenho a falar sobre este capítulo. Rubens de Godoy. Seja bem-vindo, Rubens. Pô, entrou agora no final, Rubens. Você que chegou no final, teve uma história aqui, um diário que começamos hoje, Rubens. Diário de um ladrão de oxigênio. Volte amanhã às 10 horas. Não é só isso que é verdade não, Deta. Tem muita verdade que se passou nesse capítulo aqui, várias verdades. Mas a verdade principal é esta: abra um olho para que uma obra de arte te toque em uma frase, em um olhar, em alguma coisa uma obra de arte pode te tocar. É isto. É por 1 segundo, 5 segundos, uma frase, a música, uma palavra, um toque da música, ela te toca, e guarde aquela imagem. E aquela imagem vai mudar a sua história. E hoje é esta: pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. O que quer dizer isso? Todas as pessoas que a vida ofereceu a elas, por causa delas próprias, para serem, que não tiveram um sofrimento muito grande, elas vão passar aquilo para frente. E estão erradas, porque se curarem a cabeça, elas não fazem isso mais. Mas elas vão passar. Então, pessoas machucadas machucam pessoas. É isto. A vida ofereceu a elas um sofrimento que elas não foram capazes de compreender até hoje. Então, é isso que nós temos que entender. Por nós sabemos de nós, não sabemos do outro. O outro é o outro, nós somos nós. Então, vamos cuidar de nós. Se você foi uma pessoa que foi machucada, não machuque as outras. Se conserte primeiro. Se conserte. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo na cabeça. Tá tudo na cabeça. Não queira passar para frente aquilo que veio atrás. Não, para ali. Para ali. Parou ali. É aquilo que eu falei, perdão. O perdão é o auge da questão. O perdão. O que quer dizer o perdão? Ninguém sabe o que quer dizer o perdão. O perdão é o esquecimento do que veio até aqui. É o esquecimento, é deixar para trás, acabou. O perdão é isso. O que está para trás acabou, já era. Fim, acabou. O que está para trás, acabou. Este é o perdão. É você entender isto. As pessoas não entendem isso. Um beijo, Rubens de Godoy. Até mais, um abraço, obrigado, um beijo. É isso aí, Laila. Ele é doença, mas ele acha que ele descobriu essa doença quando ele estava com a Penélope, com a Pen. Vamos ver aí o que vai acontecer mais pra frente. Então, minha gente, um beijo a vocês. Daqui 20 segundos o Instagram nos desliga. Até amanhã com Ted Thompson. Quem não assistiu, assiste lá desde o começo, daqui a pouco. Um beijo a vocês, até amanhã. Voltamos com o Ted no final, comigo, Marco Enzo, dando este conversê aqui com vocês. Um beijo.